Queridos, nós vamos dar continuidade, retomarmos aos nossos estudos do Evangelho de Lucas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia num daqueles textos que podem, se não são, os mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Mesmo aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, é bem provável que já tenham ouvido e até usem como algum tipo de ilustração esse tema. Lucas capítulo 15. Deixa eu dizer o que nós vamos fazer aqui hoje. Tanto agora pela manhã quanto à noite nós vamos estar estudando esse livro de Lucas, esse capítulo 15, ok? Esse capítulo não pode ser visto de forma desmembrada, ele precisa ser visto como um único texto, pois é uma única mensagem. Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estudar hoje pela manhã os versículos 1 a 10, e à noite nós vamos dar continuidade a partir do versículo 11, até o final do capítulo. E eu gostaria de dar dois enfoques, duas aplicações, por assim dizer. Uma agora pela manhã e outra à noite. E eu convido você a prestar atenção agora pela manhã. E ao final eu farei um desafio à igreja. E eu gostaria que você aceitasse em nome de Jesus. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá então para a leitura da palavra de Deus, capítulo 15, versículos 1 a 10. Você vai logo se familiarizar com esse texto. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, versículo 8, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui a palavra do Senhor. Lembre-se, nós vamos continuar à noite e eu tenho um desafio para você ao final desse sermão, tá? Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de algo. Me lembrei de uma história do homem mais avarento do mundo, do homem mais mesquinho do mundo. É até interessante que aí eu fui pesquisar de novo a história para lembrar, e eu coloquei lá, o homem mais mesquinho do mundo, e apareceram vários outros. Inclusive o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, Instagram, essa coisa toda, ele apareceu lá também, falando que ele usa roupa simples e tem um carro de marcha manual, para você ter ideia. Mas a história desse cara aqui, ele me chamou a atenção. Paul Getz, foi um dos bilionários do mundo do petróleo. E olha o cúmulo que esse cara chegou de mesquinhez, de pão durice. Ele se recusou a pagar o resgate do próprio neto. 13 milhões de dólares foram exigidos. E ele simplesmente disse que não iria pagar. Que aquilo era uma armação da sua nora com seu filho, alguma coisa assim para tirar dinheiro dele. E aí a história vai acontecendo, o bilionário recebe finalmente a orelha do neto. Aí sim ele se sensibiliza e tenta pechinchar para que fossem apenas 3 milhões de dólares.
Mas a suvinice daquele homem não para por aí. Ele diz que iria pagar apenas $2.200.000 e que emprestaria a juros de 4% $800.000 ao seu filho para que ele pudesse completar o restante do resgate. É interessante que você pode ver essa história no filme Todo o Dinheiro do Mundo, de 2017. Curiosamente, dessa vez eu inverti. Eu conheci a história e eu fiquei sabendo do filme. Vou vê-lo ainda. Mas, meus irmãos, isso me levantou uma pergunta com base nesse texto, que é a seguinte: quem que pode ser tão mesquinho quanto esse homem? Quem será de nós que podemos superar esse homem em termos de mesquinhez, pão-durice? Só pode ser aquelas pessoas que querem poupar recursos de outros. Atenção, quem que pode ser mais mesquinho que esse cara? Aqueles que querem poupar recurso até de outras pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo em Lucas capítulo 15. A crise gerada aqui no nosso estudo de hoje, no nosso capítulo que é alvo do nosso estudo, ela vem exatamente porque os homens religiosos, aqueles que deveriam melhor conhecer acerca de Deus, da sua graça, da sua generosidade, estão se recusando em aceitar que Deus pode ser generoso com outras pessoas. Esses homens religiosos são tão mesquinhos que se recusam que Deus compartilhe da sua graça com outras pessoas. Sabe qual que é o problema? Que muitas vezes nós somos assim. Por que nós somos assim? A gente vai ver ao longo desse texto. O contexto de Lucas, no Evangelho, nesse Evangelho maravilhoso que nós já estamos estudando, e agora chegando aproximadamente na sua metade, nesse momento Jesus já se propôs a ir a Jerusalém, a fim de morrer por nós. E ele está no caminho para lá, e cada vez mais acentua-se a crise de Jesus com esses homens religiosos. E uma das questões que envolvem essa crise é porque Jesus, ele se aproxima graciosamente de pessoas que são párias da sociedade, de pessoas que são rejeitadas por esses homens religiosos. Jesus está se aproximando de crianças, recebendo as crianças até eles. Olha que coisa legal, criançada. Jesus ama que vocês estejam na presença dele. Jesus está se aproximando das mulheres que naquele contexto elas eram totalmente desprezadas. Jesus está se aproximando dos pobres, dos necessitados, de pessoas que precisam ser curadas. Jesus está se aproximando de pecadores, de homens e mulheres que eram tidos como pecadores e não deveriam ser nem cumprimentados por esses homens religiosos. Olha o versículo 1 do nosso texto. Aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores. Quem são esses publicanos e pecadores? São pessoas, como eu disse, que eram marginalizadas na sociedade. Eram até odiados por esses religiosos, rejeitados por não estarem à altura dos religiosos. Essas pessoas se aproximando de Jesus. Só que a grande questão é que essas pessoas, se você volta no capítulo 14 e olha o versículo 35, estão ouvindo o que Jesus estava dizendo, diferente dos homens religiosos. Jesus diz ao final da sua mensagem do capítulo 14, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essas pessoas estão ouvindo Jesus. Eles não estão apenas interessados em ter um tempo de jantar, de comer alguma coisa com Jesus. Eles estão ouvindo, eles estão sedentos, eles estão desejosos por estarem próximos do Senhor, e é isso que eles estão fazendo. E isso está causando revolta por parte dos fariseus e escribas, esses religiosos do tempo de Jesus. Olha o versículo 2. E aqui o texto diz que eles murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles.
O que eles estavam dizendo entre linhas, entre os dentes cerrados de ódio, era que Jesus não pode ser um homem santo. Por quê? Porque ele está à companhia dessas pessoas que são tão vis, tão desprezíveis. Como que um homem santo, perfeito, puro, como um mestre da palavra de Deus, poderia se dar ao luxo de andar com essas pessoas? Esses homens simplesmente não entendem quem era Jesus, nem por que ele estava com essas pessoas. Movidos por inveja, essa não é a primeira vez que eles atacam o Senhor. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 39, eles atacam Jesus também, questionando o fato de Jesus estar com aquelas pessoas, inclusive naquele contexto, quando Mateus, o discípulo, se converte ao Senhor. Eles já estavam criticando Jesus, e isso fez com que o nosso Senhor o censurasse por sua hipocrisia. E gente, olha que coisa terrível. Esses homens, muito embora fossem pomposos, cheios da sua arrogância espiritualista e religiosa, o Senhor já disse para eles: olha, vocês são como sepulcros caiados. Estão até bonitos por fora, bem pintados exteriormente, mas o seu interior é cheio de podridão, é cheio de mau cheiro, de morte. Jesus já havia censurado a hipocrisia desses religiosos, como nós estudamos no capítulo 11, a partir do versículo 37. E como que Jesus vai responder a esses fariseus aqui, nesse contexto? Jesus vai contar quantas parábolas? Quantas? Olha o versículo 3. Jesus lhes contou. Deu nó aí na cabeça, né? Bugou. Gente, isso aqui vai ser uma defesa que eu vou fazer. Vai ser breve aqui. Eu acredito que Jesus está contando uma única história realmente. É meio que um 3 em 1. E à medida com que ele avança, ele vai ampliando e confrontando ainda mais os fariseus. São 3 histórias de fato, mas Jesus está contando uma única ideia. E ele está seduzindo, por assim dizer, não sei se essa seria a melhor palavra, meio que atraindo os fariseus para uma armadilha. Ele está puxando os fariseus. E ele conta uma, aí os fariseus já ficam incomodados. Ele conta outra, os fariseus já ficam ainda mais perturbados. E ele conta uma terceira, aí pronto, coloca a faca tramontina na garganta dos fariseus. Não tem jeito, e ao final dessa última história, que é a mais importante, os fariseus precisam tomar uma decisão. Eles precisam se reconhecer na parábola de Jesus e dizer quem eles são. Só que o problema é que os levou para essa armadilha, e eles vão ter que confessar que eles são pecadores, que eles são hipócritas, que eles é quem são os rejeitados. É por isso que a gente começa agora e termina de noite. Se você não vier à noite, você vai perder o final da história, tá bom? E quais são essas histórias que Jesus conta, gente? Quais são? Pode falar. Qual que é a primeira aí que ele conta? Pode falar, vocês estão com medo? A segunda? E a terceira? Não foi Jesus que contou essas histórias. É legal quando eu falo isso, o efeito nos teólogos, efeito suricate. Como assim? As nossas Bíblias dão esses títulos a essas parábolas. Mas olha o versículo 4. O homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma. Versículo 8. A mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma delas. Versículo 11. O homem que tinha 2 filhos. Foram essas parábolas que Jesus contou. Jesus conta então a história da ovelha que se perdeu e o homem foi buscar. A história da dracma que foi perdida e a mulher foi procurar. E a história dos 2 filhos. É muito interessante, gente, e é importante dizer isso, porque às vezes a gente olha para essas parábolas e o que a gente vê
é uma ênfase exagerada nos perdidos. Na ovelha perdida, na dracma perdida, e nesse que tem sido chamado de o filho pródigo. No entanto, a palavra de Deus e Jesus não está contando essas histórias para enfatizar esses perdidos. Jesus tem uma outra ênfase em mente. Não no perdido, mas naquele que está procurando. Jesus está enfatizando e lançando luz nesse e naquela e naquele outro que está à procura daquele que foi perdido. Olha que legal, porque no final das contas, Jesus está mostrando para nós, meus irmãos, o coração amoroso, acolhedor, perdoador, feliz de Deus. Olha a ênfase, alguma coisa se perde. Essa coisa é procurada, essa coisa é encontrada e essa coisa é celebrada. No versículo 7, olha o versículo 7 de novo. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessas duas, ele faz uma afirmação doutrinária, categórica, de que há uma alegria nos céus por aqueles que estão se arrependendo. E aí, na parábola dessa que tem sido conhecida como a parábola do filho pródigo, ele faz em forma de ilustração, no versículo 24. Olha o versículo 24 do capítulo 15. Porque este meu filho que estava morto e reviveu, no versículo 23 ele fala assim: vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. No versículo 32, Jesus também encerra a parábola dizendo o seguinte: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que Jesus está ensinando, meus queridos irmãos, é que há alegria da parte desse Deus que recebe amorosamente, de forma acolhedora e generosa, os que se arrependem e se aproximam dele. Qual que é o problema dos religiosos? Os religiosos não gostam disso. Os religiosos querem ver sangue. Os religiosos querem ver esses pecadores se lascando, se perdendo, se prejudicando, se ferindo. Eles querem ver que esses pecadores estão sofrendo por causa dos seus pecados, e então se arrependem, e então fazem um monte de regras, um monte de fórmulas, a fim de que Deus pense se vai aceitá-los e recebê-los de volta ou não. Mas Jesus está comendo com pecadores, celebrando essa restauração, esse acolhimento, e Jesus está feliz enquanto os fariseus estão entristecidos, zangados, bravos. Como eu disse, Jesus ele está contando uma grande história que está partindo do maior para o menor, fazendo com que os fariseus, esses religiosos, sejam confrontados. Como que Jesus confronta esses homens? A fim de que eles se identifiquem, de alguma forma, com um dos personagens da parábola. E aí entra a armadilha de Jesus. Na primeira, Jesus faz uma forma de eles se identificarem ou com o pastor, que eles falam: não, com o pastor não quero me identificar não. Aí ele vai para a mulher: mulher muito menos. E então ele chama a responsabilidade na parábola, na última parábola, na última história. E nessa última história, os fariseus só ficam com um personagem a fim de se identificar. E é o que a gente vai ver à noite. Se você quer saber com quem os fariseus são parecidos, vem à noite então, para você ver o final da história. Mas o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é exatamente confrontando essa presunção desses religiosos, confrontando essa mesquinhez, ao passo que ele convida esses pecadores a experimentarem o amor do Pai. E como Jesus faz isso? Ele faz através desses contos. A primeira delas aí é o conto da ovelha que foi achada. Então, deixa eu combinar uma coisa com vocês.
é a ovelha que foi achada, a moeda que foi encontrada, e à noite eu conto como que é o nome da última parábola, tá bom? Então à noite, quando eu perguntar para vocês, e para quem não veio de manhã, eu vou perguntar, e aí gente, qual que é a história que está contada aqui? Aí você não vai falar a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Você vai falar a ovelha encontrada e a moeda encontrada. Tá combinado? Simples assim. Beleza, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Olha o versículo 4 de novo. E aí a gente vai tentar trabalhar com algumas questões bem contextuais, que são importantes para o entendimento dessas parábolas, dessas histórias. Olha no versículo 4. Jesus está chamando esses fariseus, esses religiosos, a se identificarem com alguém da história. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai à busca da que se perdeu até encontrá-la? Gente, isso aqui é escandaloso para os fariseus e para os religiosos. Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: o que vocês fariam se fosse vocês? Imagine vocês como pastores de ovelha. Se identifiquem nesse momento com pastores de ovelha. E isso já era absurdo na cabeça deles. Porque era inimaginável que homens religiosos se identificassem com pastores. Parece até a nossa época, né? Ninguém quer se identificar como pastor. E aí, por que eles não queriam se identificar como pastor? Pastor era uma figura muito controversa naquele contexto. Muito controversa porque, para aqueles religiosos, eles eram homens muito simples, pobres, homens que precisavam enfrentar as intempéries do tempo, das dificuldades de cuidar de animais que exalavam mau cheiro, que precisavam de cuidados. E então eles precisavam estar junto àqueles animais e os tornava impuros. Portanto, os pastores eram essas figuras discriminadas e impuras por estarem no meio de animais que, muito embora fossem importantes, ninguém queria estar perto, ninguém queria cuidar. Mas ao mesmo tempo, os pastores, meus irmãos, figuravam o cuidado de Deus para com o seu povo. E aí a gente se lembra que no Antigo Testamento, algumas figuras, líderes importantes, eram pastores. Por exemplo, Moisés, quando foi chamado, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Davi, quando foi chamado, ele estava fazendo o quê? Estava cuidando das ovelhas. E o próprio Deus é chamado de pastor. Salmo, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor. Bem como Jesus, os profetas no Antigo Testamento já haviam anunciado que Deus daria pastores que cuidariam do seu rebanho. Ezequiel capítulo 34 é um desses textos. Portanto, os fariseus ficaram um tanto quanto confrontados. Poxa, a gente é ou não é pastor? A gente cuida ou não cuida dessas pessoas? Era uma comparação muito incômoda. E nos versículos 5 e 6, Jesus então diz o que esses pastores deveriam ter feito. Esses pastores, diante da ovelha perdida, eles deveriam ter ido. E só havia 3 formas de se perder ovelhas naquele contexto. Ou de fato ela se descaminhava e se separava do rebanho por outros caminhos, ou ela era furtada ou roubada, ou então ela era despedaçada por feras. Independente da situação, um pastor que se importava com as ovelhas e o cuidado do rebanho, precisava ir atrás em busca de encontrá-la, de tentar achar e recuperar. A questão aqui é que Jesus está dizendo: olha, os pastores, aqueles que estão cuidando das ovelhas, não podem ser negligentes no seu cuidado. Eles deveriam ir, eles deveriam cuidar, eles deveriam ir atrás. E aí você se lembra lá em João capítulo 10, quando Jesus faz a comparação entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor cuida das ovelhas. O mercenário, quando a ovelha é confrontada pelo lobo, o que ele faz? Ele foge. Por que ele foge? Porque ele está fazendo por dinheiro, por interesse. Então, o bom pastor, ele encontra a ovelha, veja como o texto continua, a despeito das dificuldades. Lembra que aquele contexto era um contexto de uma terra, de uma geografia muito irregular,
subidas e descidas, muita pedra. E aqueles pastores, para irem atrás das ovelhas, precisavam enfrentar todos aqueles desafios, tanto na ida quanto na volta. Era difícil, era complicado, mesmo assim, o pastor foi. E o pastor então encontra a ovelha, e olha que legal, gente. Ele põe as ovelhas sobre os ombros. A ovelha era carregada, atravessada sobre os ombros, com as pernas cruzadas na frente. Mas pensa no peso daquele bichinho. Entre 45 e 50 quilos. Todo o caminho de volta. Mas com alegria. Mostrando o cuidado do amor desse pastor. O carinho de ter aquela sua ovelha em seus ombros. Deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Um parêntese. Às vezes as pessoas elas esperam que só haja cajadadas no púlpito e por parte dos líderes da igreja. O pastor tem que pegar o cajado e meter ele na cabeça dessa ovelha. Essa ovelha tem que sofrer. E aí o crente ele sai até às vezes do culto. O culto é bom quando tomou cajadada. Coisa boa. Gente, maior parte do cuidado do pastor é de consolo, é de cuidado, é de carinho. A exortação vem, mas 90% precisa ser de amparo, precisa ser de cuidado, precisa ser de consolo. O problema é que a gente gosta de ouvir cajadada porque a gente se sente na posição confortável. A gente sempre pensa assim, quando a gente está ouvindo cajadada: o fulano podia estar aqui, hein? Aquela ovelha, aquele desgarrado. Se ele tivesse aqui, ele ia tomar ele na cabeça, aí ele ia ver o que era bom. Aí ele ia aprender a ser crente de verdade. E a gente fica fazendo esse tipo de jogada, pensando que nós somos melhores, superiores às outras pessoas. Mas veja o cuidado de Deus para com seu povo. Carrega em seus ombros. É amor, é dedicação, é cuidado. E mais do que isso, o que ele faz? Ele se alegra com os seus vizinhos. Ele chama os amigos, ele celebra o recebimento, o reencontro daquela ovelha. E Jesus no versículo 7 então mostra para nós a moral da história. Qual que é a moral da história? Olha o versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria da parte de Deus por aqueles que se arrependem. A alegria, meus irmãos, a felicidade, a regozijo, a gozo da parte de Deus. Deus não é impassível nesse sentido de não sentir nenhum tipo de emoção e o nosso arrependimento ser indiferente para Ele. Crianças, quando vocês são confrontadas pelo papai, e o papai e a mamãe precisam repreender vocês, castigar vocês, por assim dizer, eles vão ficar muito felizes quando vocês se arrependem, quando vocês reconhecem que não fizeram o que é correto. Mais ainda é o nosso Pai Celestial, que celebra, que se alegra, que se regozija, quando nós e outros pecadores se arrependem. E veja, irmãos, que no versículo 7 parece que os fariseus não precisam de arrependimento, como se eles fossem justos, como se eles fossem muito bons, como se eles fossem moralmente perfeitos, mas nada disso é verdadeiro. Jesus os está confrontando. Não há pessoa que não precise de arrependimento. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, hoje que talvez tenha entrado aqui derrotado por causa dos seus pecados, por causa da sua miséria, saiba que se você se arrepende, Deus celebra. Ele não fica, como eu disse de manhã aqui, falando: eu falei, você não devia ter feito, você não devia ter agido dessa maneira. Pelo contrário, Deus te recebe com carinho, carregando em seus ombros, com cuidado, com afeto, com dedicação. Essa é a moral da história. Segunda parábola, a segunda história. A gente vai passar um pouquinho mais rápido nessa. No versículo 8, Jesus diz: qual é a mulher então que tendo 10 dracmas? Gente, e aqui os fariseus ficam nervosos de vez. Porque com o pastor, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. O que você quer dizer com isso, Jesus? Agora com a mulher, na cabeça dos fariseus, nesse contexto, tá, gente? Nesse momento da história,
De jeito nenhum, eu ser como... você está brincando, Jesus. De jeito nenhum eu sou como uma mulher. Mas Jesus continua e diz, olha, se ela tem 10 dracmas e perde uma, ela vai atrás. O que eram as dracmas? As dracmas eram moedas correntes da época. Cada dracma valia 1 dia de salário. 10 dracmas, 10 dias de salário. Isso mostra para nós que essa mulher, muito provavelmente, era uma mulher pobre, carente, necessitada de recursos. Ela precisava de cada dracmazinha daquela. Até isso tem levado algumas pessoas a imaginarem que, na verdade, essas dracmas eram uma espécie de ornamento que ela usava no seu pescoço, e que, devido ao manuseio, ela devia ter perdido. De qualquer forma, é bem possível que, para os ouvintes, eles tenham associado essas dracmas dessa mulher ao dote que ela havia recebido logo quando casasse, e que a deixaria dependente desse valorzinho pequeno de 10 dias de trabalho para toda a sua vida. Se caso ela fosse viúva, se tornasse viúva, ou fosse mandada embora por seu marido por meio de divórcio, ela dependeria daquelas únicas 10 moedas. Portanto, ela precisava ser diligente no cuidado, na procura e na busca daquelas moedinhas. Num dia, então, ela perde uma moeda, e ao invés de deixar para lá porque ela tem 9, o que ela faz? Ela acende uma lamparina, e naquele contexto as casas não haviam janelas, e portanto as lamparinas eram extremamente necessárias e úteis. Elas iluminavam a casa, e com a outra mão iam varrendo, uma vez que as casas não eram como as nossas de piso, mas eram irregulares também, e facilmente as coisas caídas entravam por brechas, e ela precisava varrer, ela precisava procurar, ela precisava ser diligente no cuidado de toda a sua casa, a fim de achar aquela única moeda. O que Jesus está dizendo? Esse é o nosso Deus, diligente, cuidadoso, que procura aqueles que estão perdidos. Ele te procurou, meu irmão. Ele te procurou. Diligentemente, com muito cuidado, com muito carinho. E quando ele te encontrou, no versículo 9, reuniu seus amigos, seus vizinhos e convidou-os a se alegrarem com ele. No versículo 10, novamente Jesus retoma aquele princípio doutrinário, dizendo que há alegria diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Há alegria, há festa, há regozijo. A moral da história? O Senhor Deus se alegra com aqueles que se arrependem. E o Senhor não fica retardando a sua busca, Ele vai, procura, acha e com carinho, com dedicação, traz de volta. De novo, por que Jesus está contando essas parábolas, gente? Jesus está confrontando essa mesquinhez dos religiosos que não suportam a ideia de um Deus que dá da sua graça generosamente. E, gente, presta atenção nisso aqui. O problema é que nós somos assim. Nós somos mesquinhos com a generosidade de Deus. Esse merece, esse não merece. E olha, eu não estou falando só daqueles que são marginalizados na nossa sociedade. Muitas vezes a gente olha para mais ricos e fala assim, esses aí não merecem. Ou a gente olha para os adolescentes, esses aí também não merecem. E a gente fica assim, ponderando, esse merece, esse não merece. Como se nós é quem estivéssemos administrando os recursos da graça de Deus. E a gente se comporta muitas vezes dentro da nossa igreja como esses administradores da graça de Deus que distribuem ou não, retêm ou não a graça de Deus. Esse fulano aí não vai ficar muito tempo não, vai embora logo. Esse aí não merece da graça de Deus. Eu sei quem ele é. Você sabe, mas o nosso Deus também sabe, o nosso Deus também conhece, e Ele não poupou recursos para dar da sua graça a todos aqueles que precisam. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, meu irmão. Deus, da sua generosidade, do seu amor, transbordou sobre a sua vida, dos recursos da sua graça, e Ele não te fez apenas um servo, Ele te fez filho.
Concorda comigo que Deus poderia ter dito, olha, beleza, eu vou receber vocês de volta, mas vocês dão muito trabalho, viu? Você não dá trabalho? As esposas sabem quanto você dá trabalho. Os pais sabem quanto vocês dão trabalho. Eu dou trabalho para minha esposa, eu dou trabalho para os meus pais. Nós damos trabalho. Deus poderia então pensar, olha, você dá trabalho demais. Faz o seguinte, fica só como servo aí que está bom demais para você. Não, pelo contrário, Deus nos recebeu, se alegrou conosco e nos fez filhos. Tudo que nós temos é de Deus. Nós compartilhamos das riquezas, da generosidade de Jesus para com a nossa vida. E Jesus, meus irmãos, Ele está fazendo algo aqui impressionante com essas duas histórias. Ele está ampliando o desconforto dos fariseus. Jesus podia ter dito apenas, olha, a alegria da parte de Deus. Mas Ele está chamando aqueles fariseus a se identificarem com aqueles personagens que vão atrás dos perdidos. E os fariseus falam, nós não estamos fazendo. O papel que nos foi conferido como pastores do povo de Deus, líderes do povo de Deus, nós não estamos fazendo. E nós nem somos como mulher que procura diligentemente nada. A gente fica acomodado no nosso canto, esperando as pessoas virem a nós, para nós julgarmos se elas serão dignas ou não da graça de Deus. E Jesus então, ao chamá-los a se identificar com esses personagens, Ele está falando assim, vocês não foram, mas Deus foi atrás. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, veio atrás do homem perdido, para alcançá-lo, para colocá-lo em seus ombros, para tê-lo como sua preciosidade. Irmãos, se isso não mexe com a sua cabeça e não te deixa feliz e saltitante de alegria, com amor em seu coração por esse Deus, não tem mais nada nesse mundo que faça com que você sinta alegria. Porque é o Deus de toda a terra, o Senhor Criador de todo o universo, que veio a esse mundo. Não é um mundo de flores, o país da Alice Alice no País das Maravilhas. Não é bonitinho. Esse mundo caído, quebrado, fedorento, complicado, cheio de problemas, as mesmas mazelas que nós passamos, o nosso Deus veio sentir. Ele veio nos procurar. Jesus não veio passar férias, estava cansado do céu e veio passar férias nesse mundo. Ele veio atrás de nós. Ele veio atrás de você. Ele veio te buscar. Ele veio pegar você em seus ombros e seu colo e se alegrar com você. Isso é alegria, isso é o amor de Deus transbordando sobre as nossas vidas. Os religiosos que deveriam estar promovendo reconciliação, não estavam fazendo. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema desses religiosos não estarem felizes? Isso mostra que eles não conheciam a Deus. Sabe qual que é o problema quando nós somos indiferentes aos perdidos, indiferentes às pessoas que estão se achegando à nossa igreja, indiferentes àqueles que passam ao nosso redor todos os dias? Sabe qual que é o problema? Sabe o que isso revela a nosso respeito? Nós não conhecemos a Deus. Nós não sabemos o Deus de amor, de alegria que Ele é. Ou, minimamente, estamos entorpecidos, anestesiados. Deveria haver alegria se houvesse a compreensão de quem Deus é e qual é a missão do seu Filho. Vá comigo para Lucas capítulo 19, versículo 10. No auge da missão de Jesus, depois de todo o tempo com seus discípulos, ministrando às pessoas, antes de ir a Jerusalém sofrer, Jesus declara a sua missão aqui no Evangelho de Lucas. E é fundamental para a gente entender. O que o texto diz? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É essa a missão de Jesus. Ele não veio para ser um mero mestre da moral. Ele não veio passar férias aqui na terra. Ele não veio para examinar as coisas, para ver como elas estavam. Ele veio para buscar e salvar o que se perdeu.
Por isso que eu queria destacar a verdade espiritual acerca desse texto, a grande ideia, para você guardar a seguinte: o resgate de pecadores arrependidos deve ser celebrado por aqueles que já foram redimidos. O resgate de pecadores arrependidos deve ser celebrado por aqueles que já foram redimidos. E duas aplicações que eu gostaria de fazer e um desafio final. A primeira aplicação, meus irmãos, é que nós não podemos ser indiferentes como os religiosos. Tem tanta gente na igreja, com Deus fazendo tanta coisa maravilhosa, salvando pessoas, resgatando pecadores, transformando vidas, e as pessoas estão, eu quero só receber. Eu quero só viver minha vidinha tranquila aqui, cuidar das minhas coisas, dos meus interesses. E o pior, que às vezes, para além disso, as pessoas se colocam numa posição de julgamento, uma posição não apenas de indiferença, mas de ataque em relação àquelas pessoas. Pastor, não investe nessa vida aí não. Não procura esse aí não, porque vai te dar trabalho, vai te trazer dor de cabeça. Mas, meus irmãos, a falta de alegria por aqueles que se arrependem, ou a falta de compaixão por quem está perdido, revela o nosso conhecimento de Deus. Se nós estivéssemos tão cheios de Deus, do Deus da alegria, de todo amor, de toda compaixão, de toda generosidade, do Deus de toda graça, a gente estaria celebrando por ver a nossa igreja como está. A gente estaria celebrando, festejando por cada alma que aqui entra e se arrepende. A gente teria maior disponibilidade de fazer coisas para Jesus, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós somos chamados à alegria, porque celebramos o que Jesus fez por nós. E agora, atenção nisso aqui. De novo, se você voltar para o versículo 10 e para o versículo 7, você vai reparar que Jesus não está dizendo que há uma celebração, porque o pecador é o centro do coração de Jesus. Não é por causa disso. Mas a festa não é em honra ao pecador, mas é em honra a Deus. Sabe por quê? Porque revela que a missão de Jesus foi bem sucedida. Jesus veio para nos buscar, para nos salvar, e olha aqui o resultado. E olha o resultado da sua vida, meu irmão, minha irmã. Olha o resultado na vida daqueles que estão se aproximando de nós. É por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós celebramos, é por isso que nós fazemos festa. Em segundo lugar, portanto, nós somos chamados ao esforço diligente para alcançar os perdidos. E aí eu quero fazer uma pergunta a você: qual é o esforço que você tem empenhado em favor dos perdidos? O que você tem feito? Confessar a minha fraqueza. Outro dia eu e a Andréia na rua, a gente foi parado por uma pessoa que estava vendendo para nós um livretinho, pessoa necessitada, trabalhando dessa forma para vender para nós um livretinho. E aí, a gente constrangido até diante daquilo assim, a gente comprou, a gente tentou esboçar uma conversa com aquela pessoa, aí ela falou um pouco da poesia dela ali e tal, e a gente, depois a gente compartilhou isso, com aquela ânsia, aquela necessidade de, cara, eu precisava falar de Jesus para essa moça, para essa pessoa. Eu tinha que falar alguma coisa para ela, eu não podia ter deixado perder essa oportunidade. Então eu e a André, a gente começou a compartilhar e a gente começou a conversar sobre isso. E a gente, poxa vida, como que a gente é miserável, né? A gente perde as oportunidades assim. Por quê? Qual que é o esforço que a gente tem feito? O que a gente está fazendo? E aí a gente chegou à conclusão seguinte: a gente nem precisava de ter falado nada, a gente podia ter simplesmente andado com os folhetinhos no bolso. E na hora ali, olha, você está me vendendo essa literatura aqui, eu estou te dando essa daqui, ó.
Quantas pessoas nos param no sinal que a gente fica com essas desculpas. Mas eu poderia ter falado. Como eu queria ter capacidade. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que dizer para as pessoas que estão ao seu redor, convida para vir à igreja, porque aqui ela vai ouvir. Convida para vir. Convida para estar aqui. Fala, olha, vamos lá na minha igreja. Eu quero te mostrar o que eu tenho vivido lá, a alegria que eu tenho sentido lá. Eu vejo que você precisa tanto dessa alegria que eu quero compartilhar com você. Mas aí a gente deixa as oportunidades passar, a gente não faz esforço nenhum. A gente não separa R$10 da nossa renda para enviar para os missionários que estão fazendo o nosso trabalho, que estão sendo pés e mãos de Jesus. A gente não separa R$10, mas tem coragem de gastar com bobeira. Confessar meu pecado de novo. Eu fiz uma compra em dezembro, aí paguei um valor. Só que demorou para entrega e eu esqueci que eu comprei. Fugiu. Na verdade, eu até achei, acho que eu caí num golpe, né? Deve ter caído num golpe. Aí fui outro dia para sair com o André e tal. Aí eu vi o negócio que eu queria comprar e fui e comprei. O que aconteceu? O negócio chegou. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Gastei 2 vezes numa coisa assim, e não pensei, e às vezes eu não penso uma vez para abençoar um missionário, para abençoar a nossa igreja com maior generosidade. Eu estou falando isso, irmãos e meus irmãos, porque veja que tanto aquele homem, o pastor, quanto a mulher, eles empregam esforços para alcançarem aqueles que se perdeu. E eu quero convidar você, portanto, a um desafio. Hoje à noite, o foco do nosso estudo é exatamente os perdidos. É uma mensagem evangelística. E eu quero encorajar você a chamar alguém. Falar assim, cara, vamos lá comigo. Vamos lá. Pastor, é difícil e tal, não sei qual que vai ser a sua desculpa. Minimamente, manda o link para a pessoa. Se você não gosta da minha pregação, não tem problema nenhum. Pega uma outra pregação lá boa, bacana, que é evangelística e compartilha. Porque é essa alegria que tem que estar em nosso coração. E a gente precisa comunicar o amor de Deus para as pessoas. A gente precisa ter esse coração de Deus, esse coração alegre. A gente é amargurado, mesquinho, a gente é arrogante porque a gente não conhece o coração de Deus. A gente está sentado debaixo, com os nossos braços debaixo do nosso assento. Não dá para fazer, eu não posso. Como eu falei ontem com os jovens sobre preguiça, tem um leão lá fora. Nosso Deus é um Deus generoso, meus irmãos. Bondoso, maravilhoso, prazeroso, gracioso. Nosso Deus está salvando pessoas e Ele quer usar cada um de nós para salvar essas pessoas também. Que nós tenhamos esse coração alegre, contente, feliz. Pelo menos mais bem disposto a compartilhar esse seu amor surpreendente para com outras pessoas. Vamos orar, gente? Senhor, nós pedimos para que o nosso coração seja incendiado com o Teu amor. Nada do que eu falei aqui, ó Deus, é suficiente para convencer o nosso coração, nos sensibilizar. Mas quando nós contemplamos o Teu amor por nós, a Tua generosidade da Tua graça, as riquezas da graça do Senhor, aí verdadeiramente, ó Deus, nós somos sensibilizados. Senhor, que em nome de Jesus, nós saímos daqui nessa manhã, mais convictos do Teu amor, que supera todas as barreiras, que fez o impossível para vir nos buscar. Que nós estejamos mais conscientes, sensibilizados e cheios do Seu amor, para a glória do Teu nome.
agradecemos, Jesus. Muito obrigado. Amém.